Atualmente, é visível que grandes bancos e a grande mídia estão promovendo a sexualização da infância, buscando aí conexões com as escolas e com as creches. Mas para isso é preciso que haja profissionais formados e ideologizados que sejam os agentes físicos dessa pauta, que façam isso acontecer na prática. Aí que entra o papel das universidades brasileiras, que se tornam um meio de ação para que agentes ideológicos promovam a sexualização da infância. Então, há uma série de seminários e congressos para o fortalecimento ideológico e socialização de estratégias entre esses agentes. Tudo financiado com dinheiro do pagador de impostos. Então, eu vou destacar aqui nesse vídeo um desses encontros, né? Se trata do Seminário Internacional Fazendo Gênero, que nesse ano de 2017 completou a 11ª edição, certo? Ele existe desde 1994 e do site do seminário eu retiro aí a sua caracterização, né? O que é esse seminário? Então eles dizem que é um espaço de reflexão sobre a dupla direção das relações dos estudos feministas e de gênero com a política. Veja, uma relação dupla entre estudos feministas e de gênero com a política. Então ele vai dizer, de um lado, a centralidade do político na formação e na construção desse campo de estudos em suas dimensões teóricas, temáticas e metodológicas, ou seja, não é a ciência, certo? A centralidade aqui não é a ciência, é o político, certo? De outro lado, a importância e o papel fundamental do feminismo e das questões de gênero nas preocupações políticas contemporâneas. Então, você tem aí, então, claramente uma agenda, uma preocupação política, certo? Uma agenda a ser implementada, né? Então, trata-se, então, né, de um seminário que se apoia no dinheiro público das universidades, tá? Mas que não discute dialeticamente hipóteses científicas, mas tão somente uma agenda político-ideológica específica, tá? Então, eu acredito que seja fácil aí para certos intelectuais fazerem essa prática política ideológica e não mais científica, certo? Por quê? Porque eles são financiados com o dinheiro público, não precisam prestar contas para o cidadão comum, não precisam gerar lucro no que fazem e possuem ainda a estabilidade no emprego. Então, fica bastante fácil fazer política ideológica e não estudos científicos, né? Então, neste vídeo, eu vou comentar um artigo publicado nos anais desse seminário, que ocorreu em 2013. Foi o anterior, foi o 10º. Trata-se nesse artigo da apresentação de uma estratégia de divulgação da ideologia de gênero nas escolas públicas e também nas creches, financiada com dinheiro da FAPESP, a Fundação de Pesquisa do Estado de São Paulo, e realizada por uma pós-graduação da Unesp, né, Universidade Pública de São Paulo. A estratégia, né, que é debatida nesse artigo, né, é de divulgar a ideologia de gênero entre gestores de escolas públicas. Então você tem aí o foco nessa estratégia aí que está sendo analisada nesse artigo de chegar nos gestores de escolas públicas. Por quê? Porque diz que talvez, né, essas pessoas que gerem as escolas, elas não tiveram a formação ideológica que se pretende aí, né, político-ideológica, em seus cursos de graduação, né? Elas não tiveram essa formação na ideologia de gênero nos seus cursos de graduação, né, no passado, e aí fica um pouco mais difícil para elas apoiarem o trabalho dos professores que foram já doutrinados nessa ideologia, né? Então, inicialmente, então, eu quero destacar aí nesse artigo
o repúdio que ele tem para com a ciência, né? Então ele diz claramente isso aqui, eu vou ler aqui uma citação do artigo. O objetivo é que este esclarecimento, então, esclarecimento ao quem? Aos gestores, certo? Fazendo um parênteses. Então, esse esclarecimento aos gestores sobre o quê? Sobre a ideologia de gênero. Então, voltando, possibilite que eles, então os gestores, não sejam reféns de saberes e informações baseadas no saber científico. Veja só, né? Então, você aqui tem claramente o seguinte, olha, o saber científico, ele é algo que aprisiona o sujeito, né? Então para eles aí, então agora era preciso que os gestores fossem então reféns da ideologia de gênero, então uma coisa assim que não dá para entender. Então o artigo cita então os temas que precisam ser trabalhados nas escolas com as crianças. Então, quais são os sistemas que são passados aos gestores com toda a ideologia de gênero embutida? Então, vamos olhar aí para esses temas. Então, o primeiro tema aí destacado no artigo é mitos, tabus e preconceitos sexuais. Então, é dito isso, mitos, tabus e preconceitos sexuais. Então, e diz o artigo que, vou citar, uma forma de extinguir a perpetuação dos preconceitos, mitos e tabus é colocar esses temas em debate, isto é, deles serem devidamente questionados. Então, eu me pergunto, né, não tem assim uma explicação maior no artigo, mas o que significa extinguir a perpetuação de qualquer tabu sexual na sociedade? O que significa isso? O que significa questionar os tabus sexuais? Significa que o artigo não diz isso, certo? Ele esconde. Então teremos que tratar então positivamente ou não dar bola para a pedofilia ou incesto, a zoofilia, por exemplo, né? Que são, podemos dizer assim, alguns tabus sexuais da nossa sociedade, né? Que fazem parte da nossa civilização, será que trata-se disso? Então, outros temas, então, vamos lá. A diversidade sexual, né, como um tema, o namoro e o ficar, e métodos contraceptivos. Então, aí você já vê aí uma certa que entra também nesses temas aí a gravidez na adolescência, certo? Nesses temas também entra a gravidez na adolescência. No artigo está dizendo isso. Então, acredito eu que se queira evitar a gravidez, assim, a gravidez na adolescência, em termos ali discursivos, falar, olha, vamos tentar evitar. Mas, né, uma coisa meio paradoxal. Vamos evitar a gravidez na adolescência, mas expor as crianças, certo? Expor nas creches e tal, cada vez mais cedo as condutas sexuais, certo? Falar de sexualidade para a criança cada vez mais cedo, né? Então, parece um pouco até contraditório. O outro tema é violência sexual, tá? E aí, o último tema que é apresentado, eu acho que aqui é o tema-chave da ideologia, né, que está se querendo transmitir, é a sexualidade infantil. Veja, sexualidade infantil. Então, ao meu ver, aí no texto, a sexualização das crianças é o objetivo declarado dessa ideologia, que não diz, né, no texto, ela esconde, mas que quer o seguinte, assim, se a gente for pensar um pouco no texto, naquilo que ele está querendo transmitir, seria retirar da família nuclear, da mãe e do pai, a prerrogativa de transmitir a seus filhos uma educação moral, né, e transferir esta prerrogativa para os agentes públicos, ou seja, para o Estado. O Estado agora que vai, então, constituir a moralidade das crianças. Bem, o interessante no artigo, assim, que me chamou a atenção, é que a sexualização da infância, ela é tratada como se fosse um direito da criança, tá? É um direito, então você tem esse direito, então um direito que é mais ou menos imposto, né, para a criança e para a família da criança. E assim, se ela tem esse direito, passa a ser um dever do Estado
né, oferecer esse direito de sexualizar a criança. Então, mesmo aí que o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, diga que a exposição sexual da criança seja criminosa e que não haja nada na LDB, nas Leis de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, que obrigue escolas, creches, etc., a tratar da sexualidade infantil, certo? E sexualizar as crianças, não tem nenhuma obrigação nesse sentido. Mas o amparo legal, né, que é essa ideologia de gênero para as crianças, né, para as creches, ela é dito no artigo que ela se encontra nos parâmetros curriculares nacionais de 1997, né, que traz, nesses parâmetros curriculares nacionais, né, segundo esse artigo, um tema transversal chamado de orientação sexual. Então a ideologia de gênero, então, para sexualizar as crianças, aproveita aí qualquer brecha legal que exista. Então você tem lá os parâmetros curriculares nacionais de 1997, um tema transversal, orientação sexual. Então é nisso que dá aí a brecha para que a ideologia de gênero seja tratada como se fosse um direito agora das crianças. Tornando quase aí o tema da sexualidade infantil já quase como obrigatório nas escolas e nas creches. Tá? Quem seria o agente para levar essa ideologia, então, até as crianças? É o professor. Então, precisa convencer esse professor a realizar esse trabalho. Tá? E como convencê-lo a fazer isso? Né? Aí você tem todo o aparato da universidade formando esses professores para fazerem isso. Então, e se ele sai da universidade aí convencido, né? Ele chega na sala de aula, ele vai se deparar com as crianças, vai ter os pais das crianças, aí ele vai ter que, de alguma forma, ser estimulado a realizar esse trabalho. Então, aí, né, segundo esse artigo que eu estou analisando, entra o papel do gestor, do diretor, né, como um apoio importante a esta sexualização da criança, né? Precisa de alguém aí para dar aí o apoio a esse professor que vai realizar esse trabalho. Então vamos ver aqui o que diz o artigo. Então o artigo vai falar o seguinte, eu vou ler aqui a citação. Considera-se que se a equipe gestora das escolas auxiliar os professores neste trabalho, né, de sexualização das crianças, dando a devida assessoria e apoio, o trabalho de educação sexual terá maiores chances de obter êxito, veja, de acontecer, né, das crianças serem doutrinadas. Né? Então, voltando aqui ao texto. O que significa que os alunos, geralmente carentes de informações acerca de sexualidade, eles são aqui no caso eu vou fazer um adendo, o que ele está chamando de carente? O que o texto está chamando de carentes de informação acerca de sexualidade? Quer dizer o seguinte, são carentes das informações da ideologia de gênero, certo? Ou seja, é preciso fazer com que essa ideologia chegue até eles. Então não basta apenas a grande mídia, não basta aí os grandes bancos promovendo isso, precisa aí do professor fazendo que essa informação chegue na cabecinha de cada criança. Então, esses gestores terão acesso a uma formação relativa a esse tema. Então, que formação é essa? Formação político-ideológica, né? Como está claro aí, né? No próprio site do Congresso, certo? Se trata de política. Isto é, né? Faltou um acento ali na citação. Tendo oportunidade de refletir e discutir questões de cunho sexual de maneira a mitigar suas dúvidas. Também aí um outro erro de português lá do texto. Tá? Mas então, lembrando que este trabalho não tem nenhuma perspectiva científica. Né? O Congresso não é para isso, não é para discutir as coisas em termos científicos, mas apenas a repetição da ideologia de gênero para os gestores que vão auxiliar os professores que vêm com a mesma formação para que essa ideologia chegue até as crianças.
Então, nós podemos aí, né, vendo esse texto, e montar uma estratégia, montar a estratégia dele aí, bastante definida essa estratégia. Então, qual que é essa estratégia? Vamos ver. A universidade introduz os professores da educação infantil na ideologia de gênero, né? Através da pós-graduação, agentes vão trabalhar com os gestores, através de cursos de formação, tudo com dinheiro público. Então, por quê? Porque esses gestores mais velhos, eles não foram doutrinados na universidade, certo? Eles foram, talvez, né, está se partindo aqui do pressuposto, o texto está partindo do pressuposto que esses gestores têm uma formação um pouco mais antiga e que eles precisariam, então, desta formação, né, para apoiar os professores que já estão saindo com essa formação. Muito bem. Terceiro, então, os gestores, então, apoiam a transmissão da ideologia de gênero pelos professores da educação infantil, os diretores aí das escolas, né, com as crianças pequenas e tudo mais. Então, esse artigo vai tratar da realização de um destes cursos, no município do interior de São Paulo, com 40 gestores desse município. Então, o artigo não diz explicitamente, mas esse trabalho que eles fizeram com os gestores parece que não foi muito bem sucedido aí, certo? Porque o artigo diz que, então vou citar aqui o artigo. Foi possível perceber que não há uma sistemática de ações interventivas de sexualidade. O que houve foram algumas ações isoladas e pontuais, né? Os gestores disseram isso, certo? Fazendo um adendo aqui. Então, além disso, as participantes não disseram como se sentiam em relação a estas ações. Veja. Então, esses agentes aí da ideologia de gênero, eles querem que a sexualização da infância seja uma constante na escola. Você não é só um direito da criança ter lá uma aula sobre sexualidade. Não, é constante. A coisa é constante na escola. Não é um tema, digamos assim, como se fosse um tema de português, que hoje nós vamos aprender artigos, certo? Amanhã vai passar para outro tema, não. A sexualidade tem que ser um tema constante desse pessoal. Então, além disso, né, tudo na ideologia de gênero é baseado em como cada pessoa se sente, não tem nada científico, né, daí, né? É como cada um se sente, né? Como diz a citação, das impressões subjetivas de cada um, experiências de desestabilização emocional e intelectual que são feitos aí, né? Em criar sentimentos através de palavras-chave e de jargões, nunca aí em dados objetivos da realidade, devidamente problematizados e analisados em todas as suas dimensões possíveis. Isso não é feito, certo? É todo um jogo de sensibilização, de subjetivação, que é feito com as pessoas. Tá? Assim, o trabalho com os gestores tem que ficar no nível só teórico ou ideológico. Nada do texto reflete sobre as consequências da transmissão da ideologia de gênero para as crianças. Então, diz o artigo, né? Vou citar. Que o gestor possa assumir seu papel no âmbito do trabalho de educação sexual. Então, o gestor aí tem um papel a se assumir nesse trabalho. De modo que saiba como abordar, tendo o devido subsídio teórico para tanto, assim como munido de estratégias de como abarcar. Ou seja, eles dizem aqui que já estão bem assim, avançados em técnicas, certo? De como abordar o assunto com as crianças, certo? De toda uma carga teórica e ideológica já definida para ser transmitida, certo? Assim como estratégicas de como abarcar. O que significa se abarcar? De subjetivar a criança, certo? Estratégias aí bem definidas de como vai sensibilizar a criança para essa ideologia. Então, você já tem aí todo um arcabouço aí, pelo que o artigo mostra, tem todo um arcabouço já teórico, já constituído e pronto para ser utilizado na prática, tá? Então veja sempre que o fundamento da sexualização das crianças é teórico,
é ideológico. Está, então, na incorporação de uma determinada ideologia a ser levada para as crianças com estratégias para que isso seja de fato eficiente, para que isso ocorra, para que as crianças, para que entre nas cabecinhas delas esta ideologia, certo? Veja, o artigo vai falar assim, né, que uma dessas estratégias a serem ensinadas é evitar problemas com a família. Você vê só, né? Como diz o texto, né, os gestores foram unânimes em comentar que apresentam muitas dúvidas. É claro, você está sendo apresentado a uma ideologia que querem que eles reproduzam, que eles papagaiam aí essa ideologia. Então, como iniciar? Então, quais são as dúvidas? Seja de como iniciar a discussão com os alunos acerca de temas relativos à sexualidade e de como responder os alunos e como evitar problemas com a família. Veja, certo? Então, aí você vai ter que ter estratégias aí de como evitar esses problemas com a família. Então por fim, para terminar o nosso vídeo, eu quero destacar que existe no senso comum, né, na sabedoria popular, né, uma forte tendência, né, a considerar errado como algo totalmente equivocado, errado, abjeto, né, as tentativas de sexualização das crianças. Então, para o senso comum, isso é errado, certo? As pessoas que querem sexualizar as crianças são intelectuais, são pessoas assim que tentam se afastar desse senso comum da população em geral, tá? Ou seja, então, né, envolver a criança em assuntos sexuais, para o senso comum, isso não deve acontecer, tá? É uma coisa que não poderia acontecer. Então, mas quando se relativiza isso, né, quando tenta se relativizar esse senso comum, está, né, abrindo espaço para a relativização da pedofilia e de outros tabus sexuais, civilizacionais. Né? Então você está abrindo espaço para essa relativização. Não tem como, uma coisa está junto com a outra. Né? Não adianta negar isso aqui. Né? Então a ideologia de gênero precisa quebrar com esse senso comum. Certo? Esse senso comum que precisa ser quebrado. Né? Então, e é exatamente isso, né, que o artigo vai concluir. Né? Depois que ele fez o trabalho com os gestores, percebeu ali as dificuldades que os gestores apresentaram para incorporar a ideologia de gênero. Né? Não está dito isso no texto, mas é bastante visível que os gestores não incorporaram muito bem como os agentes queriam. Aí eles vão concluir assim: os dados evidenciaram que as informações dos gestores relativos à sexualidade, olha, as informações que os gestores têm relativas à sexualidade, decorrem de um saber adquirido na educação informal. O que é educação informal aqui no caso? É o senso comum. Ou seja, você vai confrontado com essa ideologia, muitas vezes esse gestor que não tem, digamos também, uma preparação científica para questionar aquilo, certo? Ou dados objetivos que ele possa se apoiar para questionar essa ideologia, ele vai se apoiar no quê? Vai se apoiar no senso comum, certo? Que diz que é errado envolver crianças com sexo, certo? Então é nisso que ele vai se apoiar, né? Então, uma vez que não... Então, aqui voltando à citação, né? Uma vez que não tiveram acesso a uma formação específica nesse tema na graduação. Ou seja, eles não foram aqui doutrinados, né, dentro dessa ideologia política. Então, por isso, por não serem doutrinados e por não aceitar muito bem a doutrinação nesse curso que foi dado, então, quem escreveu o texto aqui está reclamando, né? Então, ou seja, não é que a conclusão que se chega lendo esse texto aqui, né? É preciso substituir no imaginário popular, começando, é claro, sempre pelas elites intelectuais, os gestores, os professores, né? Então, começando por esse povo, né?
Então, substituir esse imaginário, né, que é um imaginário de senso comum, né, que acha errado a sexualização da criança, substituir esse imaginário para introduzir a ideologia de gênero, a relativização, então, desta relação entre criança e sexo, sexualizando a infância desde muito cedo. Então, era isso. Espero que tenham acompanhado os argumentos. Até a próxima e muito obrigado.